Quem é o seu herói? Bom, grande parte das pessoas tem como herói o pai, o irmão, o tio, o avô ou outra figura paterna de grande importância na vida do indivíduo. Alguém que estava sempre presente nos momentos bons e principalmente nos momentos maus, transmitindo segurança. É sobre a paternidade na primeira infância e o papel do pai no desenvolvimento da criança que vamos falar hoje no programa Saúde e Vida. Seja muito bem-vindo! Em Moçambique, historicamente, as responsabilidades relacionadas aos cuidados da criança têm sido atribuídas predominantemente às mulheres, enquanto os homens desempenham um papel secundário nessa área. Fernando Daniel Zavalli defende a participação ativa dos homens nos cuidados de saúde da criança, pois reconhece a importância da presença do pai para o bem-estar da família. É que eu sempre controlo nos dias que ela vem e sempre acompanho ela, porque também onde nós estamos a viver estamos a arrendar, então ela não conhece a zona, então sempre tenho que lhe acompanhar, voltar com ela para casa. Nos dias que estou de serviço, não tenho como, mas sempre nos dias que estou em casa, tenho como acompanhando ela. Segundo Fernando Zavalli, muitos pais não participam dos cuidados de saúde da criança, justificando a demanda de trabalho e falta de tempo. Para Zavalli, esta barreira pode ser ultrapassada. E hoje era para eu ir para o serviço, mas eu pedi para o serviço, disse não. É dia do quê? E a minha esposa ir ao hospital com o bebê. Tenho que ir para o hospital. Então, eu disse que não tem problema. Então, é isso. Isso aí depende de cada pessoa, vontade de querer e aprender mais. Não dói. Ninguém pode sentir-se envergonhado, para perceber. Mesmo se bebê faz uma necessidade, sinta-se à vontade, lhe lavar, trocar roupa, lavar roupinhas dela, estender. Eu faço. Para mim, até eu gosto, porque eu gosto de criança. Algumas normas culturais e estereótipos de género estabelecem que as responsabilidades de cuidados de saúde e bem-estar das crianças são principalmente atribuídas às mulheres. Essas normas culturais também podem criar barreiras para o envolvimento dos pais nos cuidados de saúde da criança. Não é só tudo que a mulher deve fazer. Que nem eu, no meu exemplo, eu quando estou com ela em casa, eu às vezes dou banho à minha filha, troco o fralda, enquanto ela está a fazer outra coisa. Que nem que quando vem, sempre tenho que lhe acompanhar, me dar tempo de estar com a minha filha, estar com ela, que é a minha família, porque além dela já não tenho outra família. Para Fernando Zavalli, é importante a consciencialização dos pais e que estes busquem conhecimentos e informações sobre a importância do seu envolvimento nos cuidados da criança. Eu só aconselho a ter mais conhecimento. É muito bom estar perto da tua filha ou do teu filho, junto com a tua família. É a esposa sozinha, até se sente mais seguro, está a perceber? Então, se a pessoa se dá tempo, deixar de dizer que vai lá você. Aquele tempo, curto tempo que ele tem para dormir, por que não pode acompanhar a filha ou acompanhar a esposa? Então, é isso, é só mais tempo, ter mais dedicação, querer saber mais como é que é, saber qual é o dia que ela vai para o hospital. Isso é que é mais importante. Eu e ela, primeiro somos amigos, depois de sermos amigos, eu digo, é minha esposa, está a perceber? Então, qualquer coisa, eu sempre vou, sempre a vir aqui, venho com ela. Não tenho medo, estou à vontade com ela. Fernando Zavalli conta que já sofreu preconceito por parte dos seus familiares e amigos por se envolver ativamente nos trabalhos de casa e cuidados com a família. Já, várias vezes, que nem até agora, mas não levo isso ao peito. Porque eles apenas são meus amigos e minha família. Mas eu digo, em primeiro lugar, minha família são eles. Então, eu ajudo, sim. Nem às vezes volto de serviço, posso cozinhar para ela. Eu até digo para ela, senta, hoje quero cozinhar para ti. Tá bem? Lavo louça, até pessoas passam. Nem ontem, vou dar exemplo de ontem. Ela desmanchou o cabelo, mas quem lhe cortou a mancha fui eu. Daí estamos a fazer o quê? A lhe desmanchar, ela a cozinhar, eu a pegar bebê.
Tá vendo? Deixei de levar o domingo para onde ia ficar com meus amigos. Eu disse, não, domingo é para quê? Ficar com a família. Então, 10 eu estava com a minha família. É um parceiro que está sempre comigo nos momentos bons e difíceis, com a criança, tem me ajudado em casa. Qualquer coisa que acontece com criança, ele está lá presente. Nesse caso, me levou ao hospital. Sempre quando chega a data marcada para vir ao hospital, ele sempre diz para mim, dia X temos que ir ao hospital. Quando chega o dia, ele me acorda, diz, amor, vamos ao hospital. Até vizinhos mesmo até comentam. Minha família até já disse para nós, a dizer que vieram até onde nós estamos a ver. A dizer que, cunhada, epa, não sei o que você lhe fez. Penso que talvez ela me meteu na garrafa, enquanto não. Eu é que quero. Até eu respondi, não, essa aqui não me fez nada. Eu é que estou a querer. Por quê? Porque não é minha escrava. Sabe? Sim. Nós somos amigos. Desde. Agora temos crianças. É para ele deixar. Ela só ficar a contar chapas. Não é porque ela nega de eu sair, ir brincar, não. Mas quando há dia de eu dizer que não, hoje quero ficar com a minha família, fico. Tal como Fernando Zavalli, Joaquim Chambal, pai de primeira viagem, também deixou o seu testemunho em relação à participação ativa dos pais nos cuidados de saúde. Joaquim levou o seu bebê de 6 meses para a consulta da criança doente no centro de saúde. Esta é a primeira vez que levo o meu filho, porque a mãe também não se sente bem. Já vi que seria melhor eu deixar de ir trabalhar hoje, cuidar da minha família. Quando os pais estão envolvidos na rotina dos seus filhos, há benefícios significativos para a saúde e o bem-estar das crianças. A presença e o apoio do pai melhora o acesso aos serviços de saúde, promove a prevenção de doenças, garante a nutrição adequada e influencia positivamente o desenvolvimento da criança. Eu espero mesmo que, pelo menos vou dar exemplo por mim. Sim, que sigam o meu exemplo. Se verem que a família não está bem mesmo, deixar de ir trabalhar, cuidar da família. Sim, acompanhar, se for o filho não se sentir bem, vale a pena queimar um dia e cuidar da família. Joaquim conta que participa ativamente dos cuidados de saúde do seu filho, desde o pré-natal, parto, na promoção do aleitamento materno e nos cuidados diários do seu filho. Mesmo dia do parto, eu que lhe acompanhei, dia do piso, sim, eu que lhe acompanhava. O Ministério da Saúde estabeleceu atividades específicas de engajamento do homem como parceiro nos cuidados de saúde da mulher e da criança. O pai tem o direito de participar da consulta pré-natal, maternidade, consulta pós-parto, consulta de planeamento familiar, consulta da criança sadia, consulta da criança doente, consulta da criança em risco e consulta pós-aborto. Estes serviços estão disponíveis em todas as unidades sanitárias do Sistema Nacional de Saúde. A figura paterna desempenha um papel crucial no desenvolvimento da primeira infância. A paternidade ativa tem um impacto significativo na saúde e bem-estar da criança ao nível emocional, cognitivo e social. Na reportagem a seguir, o psicólogo explica e dá-nos mais subsídios sobre este assunto. Vamos acompanhar. Nós, as crianças do mundo, exigimos os nossos direitos no meio da família e no seio da sociedade. Temos direito à vida e uma nacionalidade. Ser criança. A figura paterna é de extrema importância na primeira infância do sujeito, porque ela também é responsável pela passagem de valores morais, princípios que aquele sujeito, indivíduo, vai usar ao longo da sua vida. Ora, vejamos que o que acontece é que geralmente a relação entre a figura paterna e o filho
inicia muitas vezes depois do nascimento deste indivíduo. No entanto, o que sucede é que esta relação pode ser de alguma forma conturbada, não é? Por causa do distanciamento que tem acometido estas relações. Enquanto que verifica-se e comprova-se que ela é de extrema importância, porque também tem que garantir a passagem de alguns princípios, de alguns valores, a questão da educação destes filhos, né? Porque acontece que nós deixamos tudo à mercê da figura materna, né? E de alguma forma isso pode ser, pode constituir uma sobrecarga para esta mãe, que tem que fazer provisão a nível de saúde, a nível de valores, a nível de atenção, a nível de carinho. E uma vez que verificamos também que a relação entre uma mãe e um filho começa ainda no meio intrauterino, o que sucede é que as figuras paternas também deveriam iniciar esta relação no meio intrauterino para garantir continuidade logo após o nascimento. Então é muito importante que eles tenham uma relação ótima ainda na primeira infância. A família é a unidade básica e estrutural da sociedade. Então é lá onde a criança, ou é lá onde o indivíduo, é lá onde a pessoa aprende os primeiros valores morais. Então se é a personalidade, a maneira de ser e estar do indivíduo, esta maneira de ser e estar é passada a nível de casa, não é? Essa aquisição de valores é feita a nível de casa. Então eles têm um papel fundamental, porque nós sabemos que a personalidade vai se formando ao longo da vida do sujeito e vai se cristalizar lá para a adolescência. Então, estes valores que vão sendo formados ao longo da vida do sujeito são passados a nível de casa. É verdade que podem ter uma influência do meio escolar, dos seus grupos de pares, mas a unidade primária de passagem de valores, de princípios éticos e morais é evidentemente a família. É por meio destes cuidadores, é por meio destes pais, não é? Esses progenitores. Eles são responsáveis, sim, por passar estes princípios e que de certa forma vão se cristalizar à medida que um sujeito ou um indivíduo vai crescendo. A relação entre um filho, um bebê com a mãe, começa logo no primeiro momento que ela sabe que ela está à espera, está grávida neste caso, não é? É gestante. Então, eles têm uma relação muito íntima. Então, geralmente o que acontece é que os pais começam a relação com os seus filhos depois do nascimento. Então, o que acontece? Nós aqui estamos a chamar a dois aspectos, vinculação e trocas afetivas. Ao dividir tarefas com a mãe de cuidados do filho, estamos a garantir aproximação entre pai e filho. Estamos a garantir que eles estejam próximos, porque a criança o que é que vai fazer? Ela vai sentir que esta pessoa também garante provisão, garante que eu tenho integridade. Automaticamente ela vai ter um afeto em relação com aquela pessoa. E aí eles terão uma vinculação, eles terão um vínculo, eles terão uma conexão emocional. Esta conexão emocional garante que haja trocas afetivas entre eles, não é? Citamos, por exemplo, a questão da higiene dos filhos, a alimentação dos filhos, não é? Se estamos a falar em primeira infância, até aos 3 anos, assim, podemos sim estar ainda a falar da alimentação, o dar banho, a trocar as fraldas, trocar a roupa. Né? Isto garante esta aproximação entre pais e filhos. A partir do momento que a pessoa é rejeitada, sente que ela vai sendo fechada ao mundo. Se um pai rejeita um filho, o que pode advir, primeiro, aquela criança pode não ter uma figura com quem contar. E a partir daí, isto afeta a saúde mental da pessoa, porque a pessoa não vai saber se está realmente a fazer certo ou errado. Conforme sabemos, a primeira emoção que nos ocorre enquanto indivíduos é orgulho, não é? Orgulho e vergonha são as duas primeiras emoções que nos veem como sujeitos, como indivíduos. Imagina se este filho for rejeitado, muito provavelmente não existirá uma figura, não é, que vai poder dar uma resposta a essas emoções que vão surgindo. Não vai ter uma figura com quem contar, porque essa pessoa, esse indivíduo ainda em ascensão, em crescimento, precisa de alguém para dividir os seus medos, os seus anseios, as suas conquistas. Conforme sabemos, em cada fase da nossa vida podem existir conquistas, podem existir objetivos, podem existir planos, podem existir projetos. Então, se não temos lá esta figura para garantir
não é? Que nós tenhamos este suporte emocional para as nossas conquistas e fracassos, para garantir que vai ficar tudo bem conosco. Nós podemos desencadear outros problemas de saúde mental. A presença de uma figura paterna na vida da criança ajuda a fortalecer o vínculo emocional. Isto faz com que a criança se sinta mais amada, segura e protegida. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre o papel do pai no desenvolvimento da primeira infância. Bom, um pai pode acompanhar o desenvolvimento do seu filho antes mesmo do seu nascimento, através da consulta pré-natal. E depois do seu nascimento, pode acompanhar o seu filho e também a mãe do bebê à consulta de criança sadia e não só. Vamos compreender um pouco mais sobre este processo na reportagem a seguir. O engajamento do homem na consulta da criança doente é bem-vindo, tendo em conta que tem um impacto positivo, não porque quando é acompanhada pela mãe o impacto não é positivo, mas é maior quando é o pai. Tendo em conta os mitos que nós temos na nossa comunidade. Então aí o homem sai da consulta e percebe o quão é bom acompanhar o desenvolvimento da sua criança na consulta e para perceber também algumas lacunas que ele tem tido lá em casa com a mãe. Temos uma média de 20% da percentagem dos homens que acompanham seus filhos na consulta. Os homens agora estão a participar mais no desenvolvimento das suas crianças. Sim, são mais presentes em relação a antigamente. Agora o pai é expert. Deixa os filhos crescerem, papai. Muitas das vezes eles aparecem aqui porque a esposa veio à consulta e quando chega lá em casa simplesmente não tem receita ou tem só paracetamol. Mas ela sai daqui com indicações que tem que fazer lá em casa. E o pai não aceita e volta para poder saber. Então quando chega aqui nós já explicamos quais são essas indicações que demos à mãe e explicamos a ele que ir ao hospital medicar a criança não é só sair daqui com aquela receita que tem medicamentos, mas sim tem algumas coisas, algumas indicações caseiras que a mãe pode fazer e tratar e cuidar bem do seu bebê. O maior desafio é prioridade na consulta, porque na média de 100 crianças na fila, o pai, quando chega, é 101 ou é 99. Nós temos que dar prioridade, mas primeiro temos que conversar com os pacientes que estão em frente para se poder ceder àquele pai, porque nós não queremos perder. Tendo em conta que antes de iniciarmos a nossa consulta, nós damos alguma palestra. E é nessa palestra que nós explicamos ao pai que não pode se sentir isolado por ser o único homem na consulta da criança doente, mas sim se sentir privilegiado por estar ali a acompanhar a sua criança e acompanhar o desenvolvimento da mesma. Em termos da consulta da criança doente, ele é recebido, é atendido a criança. Antes até nós atendíamos a mãe também, se a mãe estivesse incomodada, ele referia que está com a mãe incomodada, atendíamos os dois. Mas agora, como só estamos a trabalhar com o livro de CCD, não é possível incluir a mãe ali, mas certamente quando há uma brecha nós já atendemos, já anotamos ou encaminhamos a mãe na consulta do adulto, pedimos, porque o pai tem criança doente e tem a esposa doente, pedimos ao colega para poder ceder, dar prioridade àquele pai que tem a mãe e o seu bebê doente. Pedir aos pais
dizer que eles têm um papel central, um papel grande no acompanhamento e desenvolvimento da sua criança e que acompanhem mais os seus filhos à consulta, ou a partir da consulta pré-natal, até o parto, o nascimento do bebê e até chegar à nossa consulta na consulta da criança doente. E aconselhar mais que venham à consulta com os seus bebês, que terão prioridade. O engajamento do homem é sempre bem-vindo. Deixem os pintos crescerem. Quando um pai é presente na vida de seu filho, pode ajudar a promover o desenvolvimento infantil saudável e positivo. A educadora de infância vai nos explicar um pouco mais sobre este assunto na reportagem a seguir. Acompanhe. O pai tem um papel muito importante, porque ele, como provedor, como responsável da família, ele pode passar muitas regras para a criança, a dar limitações e também acarinhar esta criança. Muitas das vezes o pai é o espelho, é o herói da criança, ele se espelha. E a criança, na primeira infância, principalmente, aprende imitando. Então, o pai é o espelho da criança. A criança, enquanto feto, a partir dos 6 meses de gravidez, já tem a audição formada. E a partir desse momento começa a ouvir as vozes de fora da barriga, vamos assim dizer. É um dos primeiros contactos que ele tem com o mundo externo, com a mãe. Mas muitos pais, neste período, se distanciam da mulher, da gravidez. Mas aqueles pais que muitas vezes conversam com o bebê enquanto este bebê está a desenvolver-se na barriga da mãe, este pai vai começar a ser reconhecido pela voz. Pode, por exemplo, cantar uma música, uma canção que goste, e esta criança, ao nascer, num período de agitação, de dor, pode se acalmar quando o próprio pai volta a cantar esta canção. Então ele já memorizou, este som é um som que é familiar para a criança. Para além disso, podemos ter a proximidade do pai no momento do nascimento. Muitos pais têm dificuldade em pegar a criança logo que nasce, por ser muito pequena. Mas é um principal momento em que o pai deve aproximar a muda de fraldas, o dar leite para aqueles que tomam leite artificial ou usam biberon, o momento de dormir para aconchegar, colocar o bebê no peito. Isto transmite este calor, esta emoção, transmite o amor. E a criança começa a sentir-se protegida pelo pai logo quando ainda é pequena. E ao crescer, muitos jogos o pai pode transmitir a esta criança. São jogos que não precisamos de inventar. São jogos que nós próprios fizemos e vamos transmitir às nossas crianças. Aí estaremos a passar o nosso testemunho e muito dos jogos e brincadeiras não ficam esquecidos. Então, é um momento de aprendizagem, ao mesmo tempo, é um momento de alegria, é um momento que a criança sente-se mais amparada, mais acarinhada. Quando mais pequenos, o pai não é proibido de brincar às bonecas com as filhas, por exemplo. Aceitar sentar 30 minutos, brincar de bonecas, brincar de carrinhos, fazer jogo de bola. 30 minutos, vamos jogar a bola. Quando a criança, por exemplo, já tem os seus 3, 4 anos,
tirar 30 minutos e dizer, olha, filho, eu estou aqui, ou filha, eu estou aqui. Neste tempo, eu estou à sua disposição. Vamos brincar de quê? E a criança vai, para além daquilo que ela já aprendeu, compartilhar com o seu pai. Podem fazer jogos de boliche, por exemplo, usando garrafas vazias já usadas. Podem fazer jogo de neca, que nós estamos habituados, que é nosso tradicional. Podem ensinar o filho a fazer um papagaio e num dia de vento usarem para brincarem com o papagaio. Tem vários jogos que quando éramos crianças fazíamos e podemos passar também para os nossos filhos. Este pai está a atribuir uma norma, uma maneira de ser para esta criança, quando no futuro crescer, ela poder saber que hoje eu estou a fazer isto e a responsabilidade é esta e a consequência é aquela. Então, o pai tem este papel muito importante de colocar regras, orientar a criança, ensinar a criança o saber ser e estar em qualquer seja a situação. Dizer aos pais que comecem a participar mais. Acompanhem a sua esposa ao pré-natal. Estar sempre presente, sempre atualizado de tudo que acontece durante a gravidez. Para além disso, eu quero felicitar aos pais que têm acompanhado as suas crianças às unidades sanitárias, porque temos tido mais pais ultimamente acompanhar as suas crianças para as unidades sanitárias. Muitos pais têm ficado internados com as suas crianças. Isso é de louvar, porque diminui um pouco o peso que a mãe tem de gerir a criança internada e gerir também as crianças ou a família que ficou em casa. Muitos pais têm trocado com as mães, então eu venho parabenizar, felicitar esses pais que continuem fazendo esta atividade, porque é de louvar. Não deixa a família ao Deus dará, dá apoio, dá carinho, é uma maneira de mostrar o carinho e amor. E aconselhar aquele pai que tem receio de se aproximar da sua criança, pode também procurar profissionais, né, especializados na área, psicólogos infantis, temos também educadores de infância, e ir acompanhando o desenvolvimento desta criança. Se é uma criança que vai à escolinha, procura a escolinha para entender mais do que a criança precisa de melhorar. E assim acompanha de forma gradual o crescimento desta criança. Bom, hoje tivemos a oportunidade de aprender que uma figura paterna tem impacto no desenvolvimento na primeira infância. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade.